Convite à reflexão número 132. Meditando Natal. Sou José Roberto e é muito bom estar com vocês, meus irmãos. Esta reflexão é baseada no texto Meditando Natal, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nele, Emmanuel diz que nessa data acalentamos nossa fé em Jesus, que significa reconfortamos, reconectamos, renovamos nossa fé em Jesus. A fé vem de nossa criação, da centelha divina com a que Deus nos criou. Independente do foco hoje da celebração do Natal, parecer ser somente festas, comemorações, exageros, presentes, nossos corações se tranquilizam no Cristo, que veio à Terra para servir de guia e modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos, da primeira obra de codificação de Allan Kardec. E a cada Natal, esse sentimento se renova. Mesmo que inconscientemente em cada um de nós. Mesmo que ainda nem todos consigamos transformar esse sentimento em boas ações. Porém, meus irmãos, o ponto principal do Natal, da celebração deste aniversário, o nascimento de nosso Mestre Jesus, é a fé que Ele, Jesus, deposita em nós. Inverte-se aqui o papel. Não é Ele que recebe o presente, e sim toda a humanidade. Desde sua manjedoura simples, a alegria da cruz, encarada por Jesus, termina a frase, abre aspas, da renunciação das criaturas, fecha aspas, que significa abandonarmos, cada um de nós, toda ambição pessoal, não querer ser referência de si próprio, exaltando-se, mas abrir-se para o projeto de Jesus, que é o projeto divino do Pai. O Mestre convidou os apóstolos a lhe seguir. Homens simples do povo, pescadores, porém grandes, já preparados espiritualmente. Estes são descritos como advogados desta redenção, que levaram a boa nova do Mestre a todas as partes do mundo. Vai também o Mestre de encontro a Madalena, a cortesã. Quanto de nós também não estamos corrompidos, ou estávamos corrompidos antes da boa nova, que o Espiritismo nos descortinou. Cientes que estamos ainda no início de nossa jornada. E só de ouvir Jesus, Madalena se converte. Ele lava os pés, demonstrando humildade, daquela que a vida fácil e rendia todas as facilidades e regalias. Chama também o Mestre a Zaqueu
e lhe abre a consciência de administrador justo e da ciência. Apesar de Jesus ter dito que era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, camelo era uma espécie de corda muito grossa, do que um rico entrar nos céus. Aqui fica claro que, sendo justo, Jesus chama, convoca a todos sem exceção, seja rico ou pobre. No sermão do cenáculo, Jesus tem a conversa final com seus seguidores, os mais próximos, os 12 apóstolos. Diz que entre eles um o trairia. E mesmo assim vai dando instrução, um a um. Diz a Pedro que ele o negaria, mas que mesmo assim, quando tivesse parte com ele. E Pedro teve, pois Jesus lavou os seus pés, mesmo ele sendo contrário, quando Jesus afirmara que precisava fazer. Ter parte para com ele era aceitar toda aquela doutrina que ele havia ensinado, pregado, exemplificado. E depois da negação e do choque do mestre crucificado, Pedro acordou. Este seria o apóstolo fiel que lhe defenderia a boa nova, que é o evangelho do mestre, até o martírio e a crucificação. Pedro foi executado em Roma, também crucificado. Jesus não se preocupa com as dúvidas de Tomé. Este teve que ver para querer. Duvidou da ressurreição de Jesus, que aparecera primeiro a Madalena. E só acreditou depois de ver a marca dos pregos nas mãos de Jesus e de tocá-las. Muito de nós também será mostrado pelo Mestre suas marcas. Muitos teremos dúvidas. Mas, ao observarmos as dificuldades e problemas de nossa vida, Jesus também se mostrará e novamente, tanto Tomé como a nós mesmos, o Mestre vê os missionários valorosos. E Saulo, o que dizer do doutor da lei? Quantos aqui hoje nos achamos doutores em vários assuntos? Saulo defendia ferrenhamente a um Deus sem realmente o conhecer. Teve que cair do cavalo, literalmente, na estrada, às portas de Damasco, e perder sua visão física, para poder alcançar, conquistar uma visão espiritual e reconhecer Jesus, aquele a que tanto perseguia como Cristo, ungido de Deus, o Messias esperado e profetizado. Disse Jesus a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Estas palavras também nos pode tocar, e muito, hoje. Aprendamos então que muitas quedas em nossas vidas pode atingir o físico,
mas serve para nos abrir a visão do plano espiritual. Desta forma, nos júbilos do Natal, recordemos a confiança do Cristo para conosco, que continua até hoje, amparando e redimindo-nos, dia a dia, aperfeiçoando-nos a sua obra de amor e de luz, presentes em nossa própria existência, nesta vida atual. Outrora, os cristãos do início da era cristã, os primeiros 300 anos, aqueles seguidores do Mestre, pagavam a sua fé com sangue e sofrimento. Hoje nos é cobrado com a moral aprendida, com Cristo e seu legado ao longo destes 2000 anos. Simeão disse a Jesus: despede em paz teu servo, segundo sua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. E hoje, nós aqui podemos dizer que seguimos como aprendizes, trabalhadores e discípulos na bendita seara do Mestre, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, porque ninguém vai ao Pai senão através dele. João Evangelista escreveu: a palavra ensina, mas o exemplo arrasta multidões. Outrora, Jesus, pregando o Sermão do Monte, ensinou aquela multidão sedenta de conhecimento os caminhos para o reino dos céus. Gandhi comentou que se toda a doutrina, se todas as escritas evangélicas fossem perdidas e só restasse o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Jesus levou o conhecimento e ainda nos traz esse conhecimento hoje através do seu Evangelho. Gosto muito de citar uma passagem muito bonita da vida de Eurípides Barçanufo, no livro Um Homem, Uma Missão, na qual, depois de ter conhecimento da doutrina espírita, de ler o Livro dos Espíritos e de ir a um centro espírita, uma cidade vizinha à sua cidade natal, Sacramento, em Minas Gerais, no sono, Eurípides Barçanufo é desdobrado, levado a altas paragens, uma campina verde muito bonita. A descrição me lembra até o campanário de Joana de Ângeles, de tanto amor, luz e paz do local. E ele era guiado sem nenhuma força, simplesmente era levado e cada vez mais atraído. Em determinado momento, percebe não estar sozinho e vê o Mestre distante. E cada vez mais vai sendo atraído ao Mestre.
E quando resolve realmente encarar, percebe que o mestre chorava. Aquilo deixou extremamente aflito, como se acontecesse conosco, principalmente numa data como Natal, ou numa data de Natal, a celebração do seu nascimento, ficaríamos extremamente preocupados. E pergunta o que acontecia, por que ele estava chorando. Num primeiro momento parece que não foi notado pelo Jesus, então insiste numa entonação mais forte, pergunta: mestre, por que choras? E ele lembrou de toda a deturpação do evangelho do mestre, de todas as guerras travadas em seu nome, de todas as barbáries que a humanidade, ainda num processo muito rudimentar de evolução, da evolução, fazia em nome de Jesus. E notou que Jesus o fitava. E Jesus responde: não, meu irmão, não choro por aqueles que travaram guerras em meu nome, por aqueles que não conheceram a minha doutrina, que não conhecem o meu evangelho, a minha boa nova. Choro exatamente por aqueles que conhecem o meu evangelho, que conhecem a minha boa nova, mas que não praticam. Nossa, aquela resposta tocou tão a fundo o coração de Eurípides Barçanufo, que ele sentiu um peso e o seu corpo imediatamente voltou, o seu espírito, sobrado, voltou imediatamente ao seu corpo. Pesou muito em sua consciência. E a partir daquele dia, Eurípides Barçanufo trabalhou na obra do Mestre, no seu evangelho, na sua missão, na missão que ele, como guia e modelo, nos ensinou, de amor e de luz, de amor, caridade, de conhecimento, de aperfeiçoamento, de evolução, todo dia, em prol do próximo. Todos os dias, até o final de sua vida. Refletamos agora que, assim como o professor Eurípides Barçanufo, todos nós, todo dia, devemos trabalhar na seara do Mestre, sendo aprendizes, porque todo dia ainda aprendemos, sendo fiéis trabalhadores, porque não existe um discípulo sem trabalho, e sendo discípulo do Mestre, que é aquele que segue o seu evangelho. Meus irmãos, obrigado pela atenção. Fiquemos todos com a paz do Cristo e com o coração reconfortado, porque sabemos que Ele acredita em nós. E se Jesus, se o Pai acredita, é porque temos o potencial de atender às suas expectativas. Fiquemos todos na paz do Cristo. Obrigado.